Bom dia, turma. Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje vamos entrar no capítulo 6 do nosso módulo 2, falando sobre os indígenas no Brasil. Então, o povoamento no Brasil, os seres humanos chegaram ao continente americano, como nós já vimos no capítulo 3, que os seres humanos chegaram no continente americano há milhares de anos, que a hipótese mais conhecida é o Estreito de Bering, mas que também temos outras hipóteses, como a hipótese da rota costeira. Então, eles chegaram à América, no continente americano e na América do Sul, e se estabeleceram. Então, no Brasil foram encontrados vários vestígios dos primeiros habitantes em diferentes regiões do nosso país. Por volta de 12 mil anos, o Brasil era habitado por povos chamados paleoíndios. Os paleoíndios eram caçadores, coletores e pescadores. Então, entre alguns vestígios encontrados, temos ferramentas, objetos cerimoniais e fósseis. Aqui nós temos um fóssil, um crânio de paleoíndio, datado de aproximadamente 12 mil anos atrás, encontrado na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. No período dos paleoíndios, tivemos a megafauna brasileira. Megafauna é o nome do conjunto de animais de grande porte que conviveram com os seres humanos na pré-história. Por exemplo, no Brasil nós tivemos mastodonte, preguiça gigante, tatu gigante, tigre dentes de sabre, entre outros animais. Tivemos também o xenorinotério, um mamífero quadrúpede de 2,5 metros de altura, que pesava cerca de 800 quilos. Então eram animais enormes, animais gigantescos que viveram na pré-história junto com os seres humanos. Então imagine aí uma preguiça com 6 metros de altura, uma preguiça gigante, ou a anta gigante, que conviveram com os seres humanos. Então foram animais que já foram extintos, tanto foram caçados pelos homens, como também sofreram com as mudanças climáticas, e aí foram desaparecendo os animais gigantes e dando lugar aos animais de menor porte, de menor tamanho, Mas aqui temos uma comparação entre o tamanho de humano e o tamanho dos animais gigantes da megafauna. Muito interessante. Na Paraíba, por exemplo, em Ingá, nós temos vestígios da megafauna, como fósseis de uma preguiça gigante. Interessante a gente pensar que teve animais gigantes. Interessante. Nos povos dos paleoíndios, nós temos os povos antigos dos índios, nós temos os povos dos sambaquis. Entre os primeiros habitantes do Brasil estão os povos dos sambaquis, que viviam principalmente no litoral, mas que já foram encontrados no interior, como em São Paulo e no Amazonas. Temos os sambaquis no litoral, também tem os sambaquis fluviais, que são ribeirinhos, ao lado de rios, por isso encontrado em São Paulo e Minas Gerais, no Amazonas, São Paulo e Amazonas. Sambaquis significa amontoado de conchas na língua tupi. Sambaquis são montes formados por conchas, restos de cerâmicas, pedras e ossos. Os sambaquis foram construídos com a intenção de serem marcos importantes
no território. Então a intenção dos sambaquis era marcar território. Aqui nós temos exemplo de sambaquis. Tudo isso aqui são amontoados de conchas, amontoados de restos de ossos, amontoados de restos de cerâmica. Serviam para marcar território, dizer, ó, aqui tem uma tribo e ali na frente tem outra que estão marcando o seu território com os sambaquis. Temos aqui um trechinho dizendo: os tamanhos dos sambaquis variavam, desde pequenos montes de 10 metros de comprimento e 2 metros de altura, até verdadeiras montanhas de 500 metros de extensão e mais de 60 metros de altura. Estudos recentes mostram que os sambaquis foram construídos com a intenção de serem marcos importantes nos territórios, para que pudessem ser vistos bem de longe. As populações que os construíram são conhecidas hoje como Sociedade dos Sambaquis. Alguns desses grandes sambaquis ainda existem, mas somente aqueles que não foram destruídos pelas mudanças causadas pela elevação do nível do mar. Tivemos também no Brasil os povos Tupi e Macro-G, né? Os povos Tupi fazia parte do tronco linguístico Tupi, e tem a divisão dos Arara, Guarani, Potiguara, Tupinambá, entre outros. Todos esses fazem parte do tronco linguístico Tupi, né? Porque existem dois troncos linguísticos que dividem os grupos indígenas antigos, os Tupi e os Macro-G. Nos Tupis temos os grupos indígenas Arara, Guarani, Potiguara e Tupinambá. Esses fazem parte do tronco linguístico Tupi. Por volta de 2000 anos atrás, seguindo o curso dos grandes rios, alguns desses povos migraram da Amazônia para outras regiões do Brasil, ocupando principalmente o litoral. Então eles migravam aqui, ó, da região do Amazonas, seguindo o curso dos rios, e ocuparam principalmente o litoral do Brasil. Então saíram aqui da região do Amazonas, mais no interior, e foram ocupando o litoral brasileiro. Macro-G. Tronco linguístico Macro-G. Os povos do tronco linguístico Macro-G viviam nas regiões de litoral do Brasil, quando os Tupi passaram a ocupá-las. Então eles já viviam aqui. No momento que os Tupi chegam, os Macro-G já viviam no litoral. Eles entraram em conflito com os Tupi e muitos acabaram migrando para o interior, ocupando também regiões no sul do Brasil e do Planalto Central, essa região aqui. Então, com conflitos com os Tupis, os Macro-Gs migraram para regiões do sul e do Planalto Central brasileiro. Entre os povos Macro-G estavam os Caigangue, Xocleng, os Xavante, os Bororo e os Caiapó. Os indígenas Macro-G viviam em aldeias construídas perto dos rios, praticavam agricultura e dependiam também da caça, da pesca e da coleta para sobreviver. Também na região da Amazônia tivemos os povos Marajoara e os Tapajós, né? Os Marajoaras. O povo Marajoara habitava a ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas. Eles conheciam técnicas de manejo das águas e construíam suas aldeias na beira dos rios, deslocando-se nas épocas de cheia para grandes aterros chamados tesos. Os tesos tinham tamanhos variados e, além de serem usados para habitação, podiam servir como cemitérios e centros cerimoniais. Entre os vestígios dos Marajoara estão principalmente os artefatos de cerâmica, como urnas funerárias, tigelas, vasos, enfeites corporais e estatuetas.
E aqui nós temos uma réplica da cerâmica marajoara, muito bonita, cheia de ornamentos e detalhes. Os Tapajós. Os Tapajós viviam na região da foz do rio Tapajós, no município de Santarém, no Pará, por volta de 1000 anos atrás. Eles praticavam agricultura, cultivando produtos como mandioca e milho, além de realizarem trocas comerciais com povos da região. Fazia parte da cultura tapajônica a produção de objetos de cerâmica, os quais demonstram a riqueza cultural desse povo. Aqui temos uma peça cheia de detalhes, bem bonita, da região tapajônica. A originalidade das cerâmicas de Marajó e Santarém surpreendeu até quem conhecia a cerâmica das grandes civilizações do passado, como a egípcia e a grega. Alguns arqueólogos acreditam que, ali no meio da floresta amazônica, a cerâmica tenha sido inventada ao mesmo tempo que em outras partes do planeta Terra, sendo das mais antigas do mundo. Então, as cerâmicas dos Tapajós e dos Marajoaras, são, alguns historiadores acreditam, arqueólogos acreditam, que surgiram na mesma época que em outros lugares do mundo, como no Egito e na Grécia. Então, são cerâmicas muito bonitas que mostram a cultura dos povos indígenas, Tapajós e Marajoaras. Então, essa é a primeira parte da nossa aula de hoje. Fique com a parte 2 sobre os indígenas no Brasil.